É impressionante o silêncio desses deputados bolsonaristas. Estavam aqui todo dia falando de CPI. Agora calaram. Não falam mais de CPI. Sabe por que não falam? É que os senhores sabem que a verdade vai aparecer com essa CPI. Então eu vou contar para vocês que o deputado do PT pregou uma vingança e gerou revolta na Câmara. E também dizer que Boulos campeão entre os presos. Pois é, são assuntos bem polêmicos que o Conta Tudo Ju Notícias está trazendo no dia de hoje. Mas antes, já se inscreva no canal, já deixa a sua curtida no início do vídeo, prepara o seu comentário, mas também compartilhe com muito mais amigos para que eles também assistam isso que você vai assistir agora, porque é uma notícia bombástica. Vamos assistir o vídeo? Deputado João Daniel, tem Vossa Excelência a palavra. Parabenizá-lo, toda a militância do Partido dos Trabalhadores e também da Federação, PV, PT, PCdoB, pela grande batalha firme, forte, eleitoral de 2024, em especial a militância em Sergipe. Os dados e os números mostram o aumento do número de vereadores, o aumento do número de prefeitos e uma grande aliança que é construída pelo presidente Lula para governar o Brasil. Portanto, qualquer discurso que o Partido dos Trabalhadores e a liderança do presidente Lula diminuiu é falta de conhecimento da realidade, da conjuntura e do projeto em andamento no Brasil. E eu não tenho dúvida de dizer que os setores da extrema-direita são os setores mais derrotados nesta eleição. Segundo, queria destacar aqui, presidente, que ontem completa um ano do maior massacre ao vivo e a cores no mundo, do maior genocídio, da maior atrocidade cometida pelo governo de Israel, financiada pelos Estados Unidos e seus aliados. Não se respeita nenhuma legislação de guerra. É a maior covardia assassina, a maior bandidagem cometida pelo governo de Israel. O governo de Israel se alimenta do ódio, da matança e do sangue do povo palestino. A nossa solidariedade ao povo palestino, que resiste e vai vencer, e há de se vingar, porque não é possível que o mundo assista calado essa vergonha. Tem agido sem força nenhuma para deter um bandido assassino que é o governo de Israel. Portanto, é preciso que a gente tenha, no mínimo, respeito com as crianças e com as mulheres que estão assassinadas. Já vem há décadas. Deputado João Daniel, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, ontem fez um ano do ataque do Hamas a Israel. E eu faço questão de passar as imagens para o senhor, faço questão de, após aqui a minha fala, pegar o número do senhor pessoal de WhatsApp e enviar as cenas mais brutais que eu já vi na minha vida no dia 7 de outubro de 2023, deputado João Daniel. Eu acho que a nossa obrigação aqui como parlamentar é pregar amor e paz. Mas como pregar amor e paz frente a países que fazem fronteira com Israel? Na semana passada foram milhares de mísseis sobre Israel, e se não fosse a tecnologia daquele país em abater esses mísseis, a população inteira de Israel seria aniquilada. É um fato histórico, é delicado, mas, deputado João Daniel, reveja os seus conceitos. Essa posição é uma posição antissemita do senhor. E o genocídio partiu naquele dia, no dia 7 de outubro de 2013. Falar em verdade, não queremos nunca mais ver os judeus sendo assassinados como foram na Segunda Guerra Mundial. Um abraço, presidente. Obrigado. Senhor presidente, eu quero parabenizar, o Brasil
pelas eleições que foram desenvolvidas aí no dia 6 de outubro, aqui na semana passada, onde todos os nossos municípios aí tiveram as eleições a prefeitos e vereadores. E aqui eu quero chamar a atenção de todos os senhores parlamentares aqui, as senhoras parlamentares, do fenômeno que aconteceu dentro dessa eleição municipal, onde, felizmente, né, a esquerda brasileira saiu como a grande derrotada dessas eleições, porque fizeram poucas prefeituras em relação à outra eleição, e eu tenho certeza, senhor presidente, que isso aí vai ter um reflexo lá na frente nas eleições de 2026 em nosso país. De 11 capitais, senhor presidente, que foram decididas já no primeiro turno, o PT só conseguiu nenhuma dessas capitais, né? E mostra que o brasileiro, ele não quer mais ser governado, né, por um governo de esquerda, ao exemplo do que está acontecendo no governo federal. Já é o reflexo, eu tenho plena convicção disso, de que a administração do governo federal, que com certeza deixa o nosso país sem rumo na economia, sem rumo na segurança pública, sem rumo nas políticas ambientais, na contramão, né, da política internacional aí, entre outras coisas, né, uma verdadeira amostra do que vai ser 2026, o retorno avassalador dos conservadores e da direita brasileira ao comando do nosso país. Obrigado, presidente Charles. Bom, depois de um longo inverno onde nós ficamos afastados do Congresso Nacional em detrimento das eleições municipais, não temos como não comemorar o avanço da direita no Brasil. Aliás, a esquerda só consegue ter sucesso quando a eleição é presidencial. Fora disso, eles costumam perder, sabe-se lá por quê. Obrigada, presidente. Cumprimentos, colegas. Nesse retorno pós-eleições, quero também registrar e saudar a esmagadora vitória da direita, o que mostra que o nosso país é um país de conservadores, cristãos e que não está muito contente com o governo federal. Obrigada, presidente. Eu aproveito a oportunidade de falar ao plenário para todo o Brasil, de celebrar hoje duas datas importantíssimas. Hoje é dia do nordestino e é o dia do nascituro. E em comemoração a essas datas, nós precisamos compartilhar uma notícia extremamente importante para o Brasil. É a decadência do Partido dos Trabalhadores no pleito de domingo, dia 6. Nós conseguimos fazer com que o partido que traz o atraso para o Brasil, a perseguição aos bebês na barriga das mães, a dependência econômica e social, fosse praticamente banido de boa parte dos municípios brasileiros. No meu Ceará, nós conseguimos derrotar o PT em duas grandes cidades, Sobral e Juazeiro do Norte. E em Fortaleza, o meu prefeito, André Fernandes, com a graça de Deus, será eleito no segundo turno, libertando Fortaleza de anos de um governo nefasto. Tivemos uma vitória muito interessante. A vitória do Boulos em São Paulo. Vocês sabiam que o Boulos venceu? Venceu entre os presos. Guilherme Boulos foi o prefeito mais votado entre presos. Só isso já é suficiente para o Brasil inteiro entender qual é a laia do PT e do PSOL. Eles fazem sucesso mesmo, maioria mesmo, com bandido, com ladrão, estuprador, traficante. Essa é a realidade. Então, parabéns, Guilherme Boulos, pela vitória. Você realmente é um exemplo para essa galera que votou em você. Eles desejam o seu sucesso e a gente sabe por quê. Eles sabem a relação absoluta que existe entre o PT, o PSOL e o crime. Eles sabem que você, Boulos, vai estar lá para defender eles sempre que eles precisarem. Sempre que eles forem presos, sempre que a vítima for morta, sempre, em todas essas ocasiões, você vai estar lá para proteger os seus eleitores. E a gente sabe, a gente tem a prova. Não bastou a comemoração nas cadeias no dia da eleição do Lula. Não bastou. A gente precisava dessa prova cabal. A vitória do Boulos nas cadeias de São Paulo. Parabéns, parabéns, Boulos.
A gente tem uma linha de respeito que não pode ultrapassar. O deputado Van Hatten disse aqui, alto e bom som, que eu sou defensor da tortura. Na minha longa vida pública, esse tipo de acusação eu nunca recebi, porque é estapafúrdio, mentiroso, idiota, pode reafirmar que vai ser processado. Para provar, vai ser processado. Processo. E eu não estou dialogando com você. Eu tô no meu Pode direito de processar. falar. Defensor de torturador. Aí. Deputado Marcel, respeita o direito de resposta do deputado. Deputado Chico está com a palavra. Quero som. Isso é uma indignidade, é um absurdo. Ele sabe que está inventando isso, efeito retórico, mas ofende alguém que teve amigos e parentes presos e torturados pela ditadura militar que talvez você defenda. Ofende a quem jamais conestou um deputado aqui, que deve ser seu ídolo, que no impeachment da Dilma disse que queria louvar o coronel brilhante, ultra terror de Dilma Rousseff. Isso é um absurdo, me colocar no rol dos torturadores. São esses, sim, admirados por você, provavelmente. Então, repilo, é um absurdo. Esse tipo de acusação eu não aceito. Peço vista compartilhada, presidente. Questão Vista, de então. ordem. Só deixa eu registrar. Vista conjunta e questão de ordem. Vista conjunta, a minoria, oposição, deputados, individual e governo. Estão querendo emparedar o Supremo Tribunal Federal, mas não vão conseguir. É lamentável, é feio, é uma insanidade o que está acontecendo nessa Comissão de Constituição e Justiça. É uma tapa na cara da sociedade, dos que defendem a democracia. A anistia é um instrumento nobre que às vezes a sociedade recorre para pacificar as suas relações. Não é isso que estão fazendo, que é um covarde como esse Bolsonaro, porque esse Bolsonaro sempre foi covarde. Tem provas, tem diálogo. Tinha data para prender Alexandre de Moraes. Quem não lembra? A primeira versão da minuta era a prisão do Rodrigo Pacheco, do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes. Foi para o Bolsonaro. Aí ele tirou Gilmar Mendes e o Pacheco. E manteve a prisão do Alexandre de Moraes, que tinha essa data do 18 de dezembro. Aí continua aqui com mensagens de WhatsApp, conforme exposto anteriormente, no dia 15 de 12, Mauro Cid e Marcelo Câmara trocaram mensagens buscando saber o itinerário e a localização desse relator. Eles monitoraram o ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui é muito grave. Eles estão tentando, de forma desesperada, evitar a prisão do Bolsonaro. Porque o pior de tudo é que o comandante do Exército, Freire Gomes, e o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, foram depor a Polícia Federal e confirmaram tudo. Na verdade, não houve um golpe, porque o general Freire Gomes, em determinado momento, disse que prenderia o Bolsonaro se ele assinasse aquele decreto. Está acontecendo aqui é uma insanidade. Uma ação desesperada dessa base bolsonarista para tentar evitar a prisão que vai acontecer do Bolsonaro por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Deputado Patrus, todo o capítulo de crimes contra as instituições democráticas estão inviabilizados com esse relatório. Você veja, o artigo 359L diz o seguinte: tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito. Pena, reclusão de 4 a 8 anos. Fizeram uma mudança, deputado Chico Alencar, marota, esperta, um advogado para inviabilizar o texto. Disseram assim, tentar com emprego de violência contra a pessoa ou grave ameaça. Na verdade, a violência aqui é contra o Estado, é contra a democracia. O relator começa o seu relatório dizendo que o deputado Major Vitor Hugo, autor do projeto,
alega em sua justificação que as manifestações ocorridas após o segundo turno das eleições presidenciais foram legítimas e conduzidas espontaneamente por cidadãos indignados. Senhores, está aqui, Operação Tempus Veritatis, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes com muitas provas, falando de uma organização criminosa comandada por Jair Bolsonaro, em cima de 5 itens: ataques virtuais a opositores, ataque às instituições, STF e TSE, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 4, ataque às vacinas contra a Covid-19. E o 5º é corrupção. É o roubo de joias, o uso de estrutura do Estado para obtenção de vantagens, como cartões corporativos para pagamento de despesa pessoal. Quem fazia essa operação aqui era o tenente-coronel Mauro Cid. Eles mostram a organização criminosa, núcleos de atuação. Está aqui, são 6 núcleos. Núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Aí cito o que se faz no núcleo: as pessoas envolvidas. Núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe do Estado. Um 3º núcleo, núcleo jurídico. Foi essa turma que fez a minuta do golpe. Um 4º núcleo, núcleo operacional de apoio às ações golpistas. Todas aquelas manifestações em frente a quartéis. Tinha uma turma que financiava. 5, núcleo de inteligência paralela. 6, núcleo de oficiais de alta patente. Era uma organização criminosa. Tudo planejado. Senhores, eles aqui, isso é a página 109. Tem, deputado Chico Alencar, gravações. Eles queriam prender o ministro Alexandre de Moraes. Tem um oficial designado para prender. Eu vou ler o trecho que fala sobre isso. Diálogos mantidos entre Mauro Cid e Bernardo Romão Correia Neto aponta que o general Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira teria concordado em executar as medidas que culminariam na consumação do golpe do Estado, desde que o então presidente Jair Bolsonaro assinasse o decreto que vinha sendo debatido e ajustado, embora não se contasse com a adesão do general Freire Gomes, que era o comandante do Exército. Importante salientar novamente que, em meio planejamento operacional que se direcionava à concretização do golpe, um sistema de inteligência paralela funcionava, inclusive para o fim de monitorar diversas autoridades, inclusive esse relator, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, cuja prisão seria decretada, como já abordado em tópico prévio dessa decisão. A representação ainda se reporta a outros militares, que também teriam encampado o ideal golpista, como se denota de mensagens trocadas entre os investigados Laércio Vigílio e Ailton Gonçalves. Nesse sentido, a autoridade policial narra que no planejamento operacional descrito pelo general Vigílio, a prisão desse relator seria executada no dia 18 de dezembro, em sua residência em São Paulo. Tem provas, tem diálogo. Tinha data para prender Alexandre de Moraes. Quem não lembra? A primeira versão da minuta era a prisão do Rodrigo Pacheco, do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes. Foi para o Bolsonaro. Aí ele tirou Gilmar Mendes e o Pacheco. E manteve a prisão do Alexandre de Moraes, que tinha essa data do 18 de dezembro. Aí continua aqui com mensagens de WhatsApp. Conforme exposto anteriormente, no dia 15 de 12, Mauro Cid e Marcelo Câmara trocaram mensagens buscando saber o itinerário e a localização desse relator.
Eles monitoraram o ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui é muito grave. Eles estão tentando, de forma desesperada, evitar a prisão do Bolsonaro. Porque o pior de tudo é que o comandante do Exército, Freire Gomes, e o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, foram depor a Polícia Federal e confirmaram tudo. Na verdade, não houve um golpe, porque o general Freire Gomes, em determinado momento, disse que prenderia o Bolsonaro se ele assinasse aquele decreto. O comandante do Exército fez isso. Aí os senhores vêm aqui com essa conversa. Isso aqui é inconstitucional. Não vai adiantar. Toda essa outra pauta contra o Supremo é por esse mesmo motivo. Estão querendo emparedar o Supremo Tribunal Federal, mas não vão conseguir. É lamentável, é feio, é uma insanidade o que está acontecendo nessa Comissão de Constituição e Justiça. É uma tapa na cara da sociedade, dos que defendem a democracia. A anistia é um instrumento nobre que às vezes a sociedade recorre para pacificar as suas relações. Não é isso que estão fazendo, que é um covarde como esse Bolsonaro, porque esse Bolsonaro sempre foi covarde. Saiu do país enquanto era presidente, com medo de ser preso, fugiu. E tudo que move ele e essa turma é o medo da prisão. Mas não vai dar certo, o destino dele é a prisão. Esse foi o vídeo de hoje. Ajude a este canal a crescer. Se inscreva aqui nesse canal. Curte bastante, comenta sobre esse vídeo que você acabou de assistir, compartilha com os amigos e vamos fazer com que o canal Conta Tudo Ju cresça novamente com a ajuda dos patriotas, com a sua ajuda e também com a melhor notícia que venho trazer para vocês. Conta Tudo Ju!